Você pensa que É, vai meu ver essa filho. carinha, você pensa que vai ver essas carinhas aqui só quando ganha? Não, senhor. Vai ver quando perde também, né? Quando passa um certo constrangimento. Eu passei um certo constrangimento vendo o jogo ontem lá do Allianz Parque, com a diferença de qualidade das duas equipes. Mas eu já falei muito sobre isso e quando eu falo, eu mesmo me ouço. Então, por favor, deixe o like, se inscreva no canal. Eu quero ouvir o Diego, saber como foi o bastidor, o que que aconteceu. Conta para nós o que só você viu, como diria Silvio Luiz. Deixa o like, se inscreve aí, deixa o seu comentário também. Fala, Diego. Só que engraçado, eu ia começar falando salve, salve, amigos bandeirantes de todo o Brasil, muito boa tarde, sem Ah, sacanagem. E aí olha você só. falou do Silvio Luiz, olha que coisa engraçada. Grande. Cara, Bandeirantes do canal do esporte. deixa eu mostrar uma coisa, antes de mais nada, que eu encontrei essa relíquia aqui hoje, ó. Você consegue ver? Olha que legal. Uma Um luva do abraço. Marcão. Olha, boa, garoto. Encontrei aqui, mostrei pro meu filho outro dia, ele queria saber como é que era uma luva de goleiro, eu falei, eu tenho uma, peraí. Aí achei essa aqui. Hum. Mas sabe, assim, Oi. eu não fiquei constrangido não, cara, porque para mim não é novidade a diferença técnica entre as equipes nesse momento e nem a diferença de nível de treinamento nesse momento. Hoje o Botafogo é uma equipe mais bem treinada que a equipe do Palmeiras, porque é uma equipe consolidada, é uma equipe que chegou ao seu ápice, essa equipe está no ápice dela. O Palmeiras não está no seu ápice, o Palmeiras está num processo descendente, assim, digamos, não vou dizer decadente, porque o Palmeiras não está em decadência, mas está em descendência, porque é óbvio que o ciclo de alguns caras chegou ao fim, né? O próprio Abel, pela maneira como ele se posicionou na coletiva ontem, deixou isso bem claro, quando a pergunta do Maurício da Band fez para ele sobre ano que vem, sobre contratações, ele falou, e vocês fiquem tranquilos, porque 2025 já está tudo planejado, com um sorriso, assim, tipo, haverá mudanças. Então, nesse sentido, eu não fiquei constrangido não, Massa. Eu achei que foi um jogo de futebol, de uma equipe que hoje é muito superior à outra, por uma série de motivos, aí a gente vai entrar nos motivos, já entramos muitas vezes, né? Mas, e eu acho que venceu quem tinha que ter vencido, em que pese ter havido de fato esses erros da arbitragem, acho que não foi isso que justificou. O X da questão foi a expulsão do Marcos Rocha. Eu creio que se o Marcos Rocha não tivesse sido expulso, o Palmeiras teria empatado o jogo. Mais uma vez, o Palmeiras teve as bolas do jogo antes do Botafogo. O Gustavo Gomes perdeu um gol absurdo. Ah, mas ele é zagueiro, não interessa. Aquele gol, ele cabeceou sozinho, ele tem que fazer. O Rony pegou uma bola de canela, depois ele mandou uma na trave. O Rafael Veiga tomou muitas decisões erradas no começo do jogo. Achei que por muitas vezes ele não viu o Estevão livre, só jogando por esquerda. O seu Felipe Anderson jogou com muito medo, ele está com muito medo de jogar. É absurdo o medo que ele está de jogar. E, cara, foi um jogo de futebol que o Palmeiras perdeu. Como era o achava que era o mais. Eu não achava que o Palmeiras ia ganhar. Algumas pessoas eu confidenciei que eu achava que ia acontecer um empate. Não, eu acho que o empate não veio nas circunstâncias do jogo propriamente, né? Mas uma coisa me constrangeu, sim, chamar o Abel de burro. Eu acho que, assim, já vou direto para isso, Massa, porque, na boa, posso ser bem direto. Olha, quem chamou o Abel de burro, para mim, é burro. Não entende futebol. Porque, com todo respeito, na boa, eu já fui acusado muitas vezes de ensinar os outros como tem que torcer. Então, o que eu vou falar é o seguinte: não estou ensinando você, torça como você quiser, tá? Só que eu acho que seu jeito de torcer é errado. Eu sou contra se voltar contra o time com a bola rolando em qualquer circunstância. Eu sou contra, eu sou contra a ingratidão. E eu sou contra não entender de futebol. Porque, na boa, para mim, chamar o Abel de burro é não entender de futebol. Agora, problemas. Tá mais do que claro que esse time, até porque houve algumas lesões importantes, até porque alguns caras não se encaixaram no que tinha que acontecer. O caso do Felipe Anderson é o principal, mas tem outros caras também que não se encaixaram. Enfim, time esse time, como está esse elenco, não deu certo. Algumas peças caíram de produção, por exemplo, o Aníbal caiu de produção bastante, é um cara que estava fazendo muita diferença no começo do ano. Enfim, eu acho que foi uma derrota para um time que é o virtual campeão brasileiro, um time que é um virtual campeão da Copa Libertadores. E olha só, né? Muita gente tratando como fim do mundo isso, e o Botafogo, maravilhoso no seu auge, está 3 pontos à frente do Palmeiras. Agora,
Pô, o Palmeiras mal contra o G5. Tá, é verdade. Isso acontece desde 2020, desde que o Abel chegou. Se você for pegar o histórico dele, sempre foi assim. Porque o Palmeiras sempre foi o time. A filosofia desse time, aí a gente pode criticar a diretoria ou não, mas a filosofia dessa diretoria é: nós não temos o melhor elenco, nós temos o melhor técnico e a melhor estrutura. Na soma, um elenco nota 7,5, 8, mais um técnico nota 10, mais outro nota 10, nós ganhamos dos demais. Esses demais já foram Flamengo, hoje é o Botafogo, ano que vem vai ser outro time, ou vai ser o Botafogo ainda, porque o Botafogo eu vejo eles com um longo período aí de ser o time futuramente, mas o Palmeiras também vai passar a ter um orçamento muito maior. E, cara, futebol, já dizia o professor, futebol é cíclico. Agora é a vez do Botafogo, cara. Em 2022, em 2021, o Palmeiras ganhou a Libertadores sem ser o melhor time. Em 2022, o Palmeiras era o melhor time e caiu na Libertadores de uma maneira patética, sem trocadilho. E foi campeão brasileiro com sobras. E assim, cara, futebol é cíclico. E, cara, ano que vem o Palmeiras vai fazer correções. Agora, o ano não acabou, tá? É óbvio que, assim como as marés lá do chances de título sobem e descem, é evidente que agora o Botafogo está muito mais tranquilo. Mas lembremos que, se o Botafogo não ganha do Inter ou não ganha do São Paulo e o Palmeiras ganha seus 2 jogos, aí você fala assim, pô, mas o problema é ganhar seus 2 jogos. Agora, quer falar de bastidores, Massa, do que eu sei que aconteceu no vestiário ontem? Posso te contar. Pode, por favor. Cara, ontem o clima era de revolta, o que para mim me passa uma sensação muito boa. Os caras estavam revoltados porque na avaliação deles foi preponderante a expulsão do Marcos Rocha, eles consideram injusta, porque foi uma troca de farpas ali. Primeiro o Igor Jesus empurra o Marcos Rocha, e aí é curioso, né? Ele dá cartão vermelho para o Marcos Rocha pela gravidade da agressão, porque a agressão foi igual dos 2 lados, né? Um empurra, o outro empurra, só que na hora que ele faz assim, dá uma mãozada, pega no olho do cara, e aí foi por isso que o Marcos Rocha foi expulso, porque o que os dois fizeram foi igual. E os 2 escanteios não foram. Então os caras estão revoltados. Tá, com isso eles estão mascarando a própria partida ruim? Pode ser. Mas eles reconhecem a partida ruim. O Everton saiu falando, nós não fizemos um bom jogo. Os caras estão cientes disso, e a informação que eu tenho é, os caras não estão cabisbaixos, os caras não se entregaram, os caras não jogaram a toalha, e os caras vão jogar os 2 jogos para ganhar, fazer o máximo deles, que é o que eu acho que o Palmeiras tem que fazer sempre, dar o seu máximo. Contra o Corinthians, a pessoa que me confidenciou isso, inclusive do vestiário, falou, cara, contra o Corinthians era um velório. Você entrava no vestiário, era um velório. Os caras estavam, assim, morremos. E ontem a situação não era essa. A situação era, cara, a gente vai continuar, a gente vai ganhar os 2 jogos, a gente vai ver o que acontece. E os caras estão acreditando nisso. Então, acho que para o torcedor isso passa uma mensagem muito boa, de que os caras não estão de cabeça baixa. Agora, precisa jogar bola, precisa ganhar os 2 jogos, e precisa torcer contra o Botafogo. Mas, cara, vamos lá, mais uma vez. Estamos tratando como terra arrasada? Estamos não, muitas pessoas estão tratando como terra arrasada. E se o Palmeiras ganhar os 2 jogos e o Botafogo ganhar esses 2 jogos, o Botafogo vai ser campeão com 3 pontos a mais que o Palmeiras. O maior Botafogo de todos os tempos vai ser campeão com 3 pontos de vantagem do Palmeiras. Então, eu acho que, assim, a gente até discutiu outro dia se tá mimada, se não tá mimada, se perdemos o chão da história. Eu acho que a questão não é nem essa, mas eu acho que a questão é que há uma geração de torcedores que não foi forjada na vitória, foi forjada no bom momento. Tem uma galera, principalmente mais jovem, ou que talvez era menos engajada no passado, que foi formada nessa boa onda dos últimos 10 anos. Basta pensar que o cara que tinha 18 em 2014, hoje ele tem 28. Ou o cara que tinha 10, hoje tem 20. Né? Então, essas pessoas frequentam isso, as pessoas fazem barulho, essas pessoas foram forjadas no sucesso. Então, cara, existe uma parcela muito grande da torcida que tem um outro perfil em relação a uma outra parte. Isso sempre foi assim. Né? O meu pai, que é um palmeirense meu pai é um palmeirense histórico. Ele estava na inauguração do Jardim Suspenso do Parque Antártico, por exemplo. Ele, por muito tempo, achava todos os times do Palmeiras ruins, porque o parâmetro dele era a academia, a segunda academia, que foi o time dele, o time da infância dele, da adolescência dele. Então, e eu tinha um comportamento completamente diferente em relação a ele. Eu era muito mais benevolente, por quê? Porque eu cresci com o Palmeiras nos anos 80. Né? O meu primeiro Palmeiras foi nos anos 80 e começo dos anos 90.
Então, haverá sempre palmeirenses, torcedores com perfis diferentes. Mas eu acho que, acima de tudo, a gente tem que entender de futebol. E falar que o Abel Ferreira é burro é burrice. É simples assim. Ainda mais porque o grito de burro foi feito quando ele tirou o Estevam e colocou o menino, que não tinha mais o que fazer para colocar. Ele queria colocar um cara centralizado. E, mano, o Estevam pediu para sair. Então, sabe, tipo, é aquele negócio, né? O palmeirense, um amigo meu, Vicente Laganaro, que é um grande fã seu, aliás, mas foi um cara que a gente encontrou outro dia lá nas Alamedas. Saúde, Sempre fala pra Vicente. mandar, ele sempre manda falar para mandar um abraço para você. O Palmeiras é autofágico, o Palmeiras devora a si mesmo sempre, né? O Palmeiras nas crises, ele aumenta as crises, ele se autodestrói. E eu acho que, mais uma vez, outro dia eu falei de medo, e aí um amigo, um espectador nosso fez o corte e falou: olha o medo, os caras têm medo do Abel. Não, eu tenho medo desse clima de M que ficou ontem, porque foi um clima de M. E que bom que o Abel foi maduro e não jogou no ventilador, e que bom que o elenco não está de cabeça baixa e está querendo brigar nos jogos que faltam, porque o campeonato não acabou. E é isso que eu vejo. Muito bem, meu caro. Eu discordo bastante de muitas coisas que você disse, mas eu quis ouvi-lo até o final, porque isso é importante. A gente também tem que saber ouvir, e essa é Sim. uma característica aqui do MM, né? Massa e marada. É óbvio que a questão do terra arrasada, ela é óbvio que não é, né? Claro que não. O Palmeiras é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Isso é um fato. O segundo fato, na minha visão, é que enquanto o Palmeiras achar que este modelo que ele instituiu vai ser suficiente para ganhar títulos, Esse é o enquanto ele ponto. estiver, enquanto ele estiver amarrado a este modelo, que são as bobagens que a presidente fala, não quero medalhão, bom é nosso elenco vencedor. Bom, se não ganhar nada ano que vem, já não vai ser um elenco vencedor, né? Porque as coisas vão mudando. A metamorfose do futebol brasileiro é impressionante, é muito rápida, porque aqui também não tem controle. Então o Corinthians gasta, tem, não tem, vai lá e gasta, monta o time. O Bahia meteu 150 milhões, é o sétimo colocado. O Atlético Mineiro vai, põe lá dinheiro, contrata jogadores no meio da janela e vai para duas finais de Copa. Então, cara, não é diferente da Espanha, é diferente de qualquer outro país. Aqui é muito diferente. Então, ou o Palmeiras para olhar para isso, ou ele vai continuar contratando um jogador que está na NASA, que é o Rômulo, né, na câmera lá hiperbárica, naquela esteira da NASA, ou vai contratar o Cupim do Lázaro, que não joga nada, não tem nem comprometimento com o jogo, certo? E não vai entender que o Zé Rafael esse ano foi muito mal, que o Mike foi muito mal, muitas contusões. Então tem o Dudu, olha só, o menino que não é adolescente, o Fabinho que não joga nunca, o Rios que voltou da Colômbia parecendo o Rames, né? Então, cara, se você não olhar para essas coisas, você perde a noção da realidade. Mas, E massa, aquilo que o Abel fala, diga. então, é que eu acho que assim, a gente concorda, na verdade. O que eu discordo de você é que. E aí eu te faço essa pergunta. Você está chegando a essa conclusão agora ou você chegou a essa conclusão em janeiro? Em Não, dezembro do ano passado? eu cheguei a essa conclusão em dezembro do ano retrasado. Ah, Você ótimo. entendeu? Porque. Só Porque que aí eu vou. já, Mas aí eu vou te já trucar. se Sabe por quê? arrastou ano passado. Já se arrastou ano passado. E está se arrastando de novo. É Mas foi isso que as campeão. pessoas. Não, mas isso que é a questão fundamental é essa. Foi campeão, sim, numa circunstância em que o líder do campeonato, que tinha 15 pontos na frente, não conseguiu levar, né? Porque senão teria sido vice. Essa é uma questão. Para mim, ou o Palmeiras muda o modelo de contratação, é muito simples. É contratar quatro caras diferentes. Se não, vai ficar assim. Vai ganhar do Atlético Goianiense, vai ganhar do Juventude, vai ser suficiente para estar no G4, vai ser competitivo, mas na hora que vem a Copa, aí deu azar, né, cara? Quando você precisa de jogador bom para fazer gol, por que o Palmeiras tem baixíssima eficácia? Porque os caras que são lá para fazer gol não tem capacidade técnica. O Flaco, ele é um argentino
sem sangue. Você viu a finalização dele ontem? Ele livre, cara. Ele recua a bola pro goleiro. E o Rony, com todo respeito, não dá mais. Não dá Não dá mais. mais. Ele já atingiu o ápice dele e agora está voltando a ser o que ele é. Entendeu? Então, essas coisas. Não é à toa que o Palmeiras não fez o gol. Jogou bem o começo do jogo, concordo. Jogou bem. Né? Tava bem no jogo, agora não faz o gol por quê? Porque a bola que vem para ele finalizar com a esquerda, ele finaliza com a direita. E põe a bola lá perto da linha lateral. E a Cara, outra é que é para ele que. chegar, e a outra que é para ele chegar em pé na bola, ele dá um carrinho e a bola vai na trave. A bola podia ter vindo no meu peito, foi na trave aleatoriamente. Então, assim, a direção do Palmeiras e o Anderson Barros, principalmente, com o aval do Abel e o feeling da presidente, não estão, a meu ver, percebendo esta mudança. Eu acho que É estão simples percebendo, assim. Massa. Mas eu acho que assim, eu acho que eles estão percebendo, sim. Mas eu acho que existem coisas que a gente aqui do lado de fora consegue falar com muito mais facilidade que quem está lá dentro. Não, A gente claro, não ok. vive. É o time é o time que ganhou 2 brasileiros seguidos, é o time que ganhou 2 Libertadores, é o time que. E, Sim. cara, eu acho que é mais difícil para quem está lá dentro entender isso de fora, porque são pessoas que convivem. Eu vou, assim, sabe? É, eu entendo que hoje não deve haver dúvida no Palmeiras mais desse ciclo encerrado de alguns caras. Eu acho que diante do que está acontecendo, não deve haver dúvida de que algumas coisas aconteceram. Eu acredito que, diante dos insucessos, os caras vão fazer. E, cara, eu acho legal que. Acho legal não, acho até que você está fazendo o seu trabalho muito bem quando você fala que você percebeu isso há 2 anos. Mas como é que você faz essa metamorfose lá dentro, a partir do momento que você tem uma base consolidada e essa base conquista o Campeonato Brasileiro? Ah, mas se, mas porra, se, massa, tem uma. Se é foda, né, cara? A Desculpa questão falar. não é E, lá dentro. A questão não é lá dentro. A questão é olhar para fora e ver o que está acontecendo sim, no futebol brasileiro. Entendeu? sim, Essa que é a questão. A questão não é lá dentro. Eu não sou contra valorizar os campeões, tal, mas o Palmeiras foi campeão brasileiro em 18 com dois times. Aquilo, nós estamos em 26, são 6 anos. Se você pegar o recorte histórico, 6 anos não é nada. Mudou, olha como mudou. O Palmeiras não é mais aquele. E este que o Palmeiras pensa que é, mesmo se for campeão brasileiro, eu concordo com você, está vivo. Esse time tem condições de reagir, ganhar do Cruzeiro, ganhar do Fluminense. Aí o Inter e Botafogo, o Inter vai jogar com o Flamengo. Se o Inter perder, acabou o campeonato com o Inter também. Aí o jogo Inter e Botafogo vira um amistosão para o Inter. Né? Então, aí para mim é muito duro olhar para isso, não pelo Palmeiras em si, né? Mas se a direção do Palmeiras não entender que o Palmeiras, para ser protagonista o ano que vem, diante deste quadro que estamos vendo, ele não investir em jogadores bons, com acerto do Barros, com acerto do Abel, porque é um dedo podre desgraçado, né, bicho? O, cara, o Flaco custou caro pra caramba. Qual é a utilidade do Caio Paulista? Fala pra mim, cara. então, cara, eu acho Você que entende? assim, Assim, é uma contra. E ainda formar uma treta com o São Paulo por causa de um jogador grosso. uma Você massa, percebe? Você vê o cara em campo, você vê o cara em campo, a diferença. Isso que me deixou constrangido ontem. A diferença. E outra, não era mais com 4 anos de trabalho para você tomar um gol de tiro de meta. Com o time todo de costas para o lance. Eu estava bem na diagonal. Eu vi. Quando saiu o tiro de meta, estava todo mundo do Palmeiras, todo mundo, de costas para a bola. eu vi também. Você Cara, mas entende? é circunstancial, cara. O cara tinha acabado de ser expulso, não deu tempo de colocar outro cara, os caras estavam Beleza. perdidos. Mano, eu Ok. acho que Entendo isso. eu acho que a gente tem a tendência, às vezes, a avaliar as coisas como elas aconteceram diante de um prisma de, 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 de coisas, da otimização do que deveria ter sido. E, cara, as coisas são circunstanciais. Ontem o Soler, que é meu amigo, fez uma pergunta para o Abel, falou assim, pô, falou que o Flávio na hora certa. Será que não tinha que entrar o Mike? Pô, o cara não pode substituir se a bola não tá parada, mano. Não deu tempo. Sabe? Então, e os caras não conseguiram se arrumar. O Gomes não conseguiu se arrumar para cobrir. Bicho, o jogo é jogado. Eu não consigo ver isso, cara. Não sei se é porque eu Ok? joguei bola há muito tempo e cansei de tomar gol de lance que você tá
sabe, desatento. Mano, assim, o jogo é jogado. E, cara, assim, honestamente, a gente faz programa há bastante tempo junto, e de fato você é um cara que martelava nisso, de que o Palmeiras tinha que mudar, que mudava o prisma. Mas uma informação que eu te trago, que isso eu já ouvi lá de dentro, e aí a gente pode acreditar ou não. O Palmeiras opera no déficit. O Palmeiras opera no déficit. Como toda empresa opera no déficit, basicamente. E sabe por quê? Entre outras coisas, por causa desses 2 times de 2018. Isso não é sustentável. Isso não é sustentável. O Botafogo não tem 2 times. O Flamengo não tem 2 times. Ninguém tem 2 times. Aquilo é insustentável. E aquilo foi o que fez chegar hoje o Palmeiras. E outra coisa, e aí tem uma outra questão. O Palmeiras ficou recebendo dinheiro abaixo do mercado da Crefisa por 2 anos, por causa dos acordos, enfim, e aí o Palmeiras tinha menos orçamento. Outra coisa, melhor estrutura do Brasil, comissão técnica melhor do Brasil, mais bem paga, mais o elenco do Botafogo, a conta não fecha. A conta não fecha. O português do Botafogo ganha metade do português do Palmeiras. O Botafogo não tem 1/3 da estrutura do Palmeiras. A folha de pagamento é semelhante. É um pouquinho menor, inclusive. Então, cara, por que é um pouquinho menor? Porque tem cara no Palmeiras, tipo o Zé Rafael, que ganha um salário muito alto para não jogar. O Dudu ganha um salário muito alto para jogar. Agora, quando começou o ano, a gente sabia que o Veiga ia ter aquela queda absurda. A gente sabia que o Zé Rafael praticamente não ia jogar nesse ano, ou que o Rios ia voltar da Copa América. Então, eu discordo disso, de que não houve uma preparação. Houve uma aposta no modelo que era vencedor. E que a gente pode dizer que ele foi vencedor circunstancialmente, mas ele foi vencedor até o ano passado. Não é Então, circunstancialmente. É que eu vejo que as coisas mudam no entorno e o Palmeiras não olha para isso. A questão do dinheiro, cara, ela se sustenta até o ano passado, até o começo do ano passado, depois não mais. Porque se você está no déficit, ou é porque a tua folha é muito alta, né, ou porque você gasta errado. E está gastando não, errado. Porque quem não, sua folha é errado, muito alta. A folha do Palmeiras é muito alta. O Palmeiras tem um então, dentista lá dentro. O Palmeiras tem um. não. Tô falando de jogador. Não é? Não, Tô mas falando de jogador. a folha é do futebol. O dinheiro da Ok, Crefisa não vai mas só no jogador. O dinheiro da Crefisa faz não. tudo. Não Né? é, não é, não é o dentista. Eu estou falando de Mas jogador. é o Se você dentista. Mas não é não só é o isso, dentista. Márcio. Se você paga muito para Rony, para Zé Rafael, você tem que fazer a mudança. Tem que Sim, mudar, sim. Mas entendeu? eu acredito que chegou nesse momento. O que eu não consigo compactuar, e, cara, não vai ter jeito de eu ser convencido com relação a isso, é que o trabalho dessa diretoria é ruim, é que eles não fizeram um trabalho bom e que tá tudo errado e eles são umas bestas, cara. Não Não, consigo compactuar com isso. Não entra na minha cabeça porque, cara, não é isso. é, eu não consigo. Não tô dizendo que você diz isso, mas as pessoas Ok, dizem só para isso. deixar claro. Ah, tudo bem. E eu Eu não estou sei, dizendo isso. eu já vi a conta, bicho. Eu sei quanto custa. Eu sei quanto custa manter. E não adianta de falar que não é o dentista, não sei o que. Também é, cara. Essa estrutura é muito cara, bicho. Diego, E essa presta estrutura que é atenção. Ó. elogiada, eu entendi, É, Márcio. Eu entendi. o segundo maior contrato de placa de publicidade fechado no Brasil. Sim, nesse ano. Então, é isso que eu estou dizendo. Nesse ano, você não contrata o jogador para pagar à vista. Você contrata o jogador para pagar a prazo. Você tem estrutura Cara, financeira, inclusive, para crescer. Entendeu? Vendeu o Hendrick, vendeu agora o Estevão. e Você não tem o recebeu a segundo vista melhor. também. Então, cara, é isso que eu estou falando. É preciso investir no elenco. Entendeu? Mas É aí vamos preciso voltar uma melhorar o questão do. elenco. Vamos voltar à questão do dedo podre que você falou. Você sabia que Ah, o Felipe Anderson ia fazer água? Você já achava isso? não, eu esperava que não. O Que ele fosse Maurício, o Maurício bem. até se encaixou, né? O Maurício até se encaixou, vamos dizer. Mas quem imaginava que o Aníbal ia cair desse tanto? Quem imaginava que o Piquerez ia machucar? E que o Vanderlan, quando entrasse, não ia jogar, ia ter que jogar o Caio. Que foi uma besteira essa contratação. Que o Gomes ia quebrar o pé no começo do ano e que depois não ia voltar a ser o Gomes, ia demorar para voltar a ser o Gomes. Então, houve uma série de questões que, se a gente parasse para pensar o que os caras pensaram quando começou o ano e o que aconteceu, eu não sabia que o Lázaro ia ser esse jogador tão difícil de fazer funcionar. Para mim, parecia uma boa contratação. Os caras fizeram a contratação baseada em scout, que a gente sempre elogia aqui. Né? Que o scout do Palmeiras é bem feito, que os caras vão buscar. O Aníbal foi uma contratação maravilhosa, e o cara caiu de produção vertiginosamente. Então aconteceram coisas no ano do Palmeiras, que é aquele lance do azar que a gente falou.
aconteceram coisas no ano do Palmeiras que o Palmeiras poderia até estar melhor, mais bem preparado. Poderia, mas aconteceram coisas que são, cara, meio imponderáveis, assim, sabe? Eu não consigo achar que foi uma falha. Existe uma diferença entre a gente olhar e falar deu errado e os caras saíram errados desde o princípio. Deu errado. Ponto. Isso é indiscutível. Deu errado. Agora, falar que partiu do errado, eu não me sinto capaz de dizer isso. Eu não faria essa avaliação em janeiro. Então, eu concordo com você. Eu não sou capaz. Não, tudo bem, não tem problema. É questão de opinião, cada um tem a sua e eu respeito. O jeito que já foi arrastado no passado já era uma indicação e eu me sinto muito à vontade para dizer que eu falo sobre isso há muito tempo. É verdade. Que alguns jogadores deveriam ter saído, né, que o Palmeiras tinha que olhar para o movimento que está acontecendo no futebol brasileiro. Enfim, é isso, meu caro. Mas no frigir dos ovos, se o Inter ganhar do Flamengo e ganhar do Botafogo, porque para ele ser campeão brasileiro, ele precisa ganhar do Flamengo no Maracanã, e aí o Palmeiras virou o passageiro. É óbvio que não acabou, e é óbvio que em 10 anos vou ficar fora do G3 em 2 vezes, é espetacular. É óbvio que não tira e não apaga a década que o Palmeiras tem, mas para mim é óbvio que se você não olhar para fora e ver o que está acontecendo, você vai botar a tapadeira. E aí vai vir o agosto sangrento, o ano que vem é outubro sangrento, que as finais das Copas são em novembro. Você já começa a criar um ambiente de jejum de Copa, que começa a perturbar. Você entende isso? Começa uma necessária. Fora a, a enxurrada de bobagem que a gente ouve. Eu não estou falando para demitir ninguém, não estou falando para mudar tudo, estou falando para olhar para o mercado e contratar jogadores que tenham condições de fazer a diferença. Só Isso isso. sim. Isso sim. Beleza? Mas, Massa, a gente. Oi. Cara, você. Aí eu acho que a gente pode fazer uma crítica, cara. Eu não sabia que o Igor Jesus era esse jogador. Você Não, sabia? nem eu, Mas mas é que tá. Mas o Palmeiras tinha que eles são saber, certo? profissionais, cara, é claro. É isso. Então, Entendeu? nesse ponto, eu acho que houve falta de Você identificação de prefere, algumas peças, né? você prefere pagar 90 milhões no Flaco e no Maurício ou 120 no Almada? Falar que Maurício Almada, acho que não dá nem Entende? pra discutir, né? Então, cara, você entende? Se você tem 250 milhões agora para investir, 200 milhões, 250, cara, não é falta de dinheiro, é falta de capacidade, é É que eu falta de acho que não chegou, cara. perceber. Hum, É que, cara, eu acho que eu vou diferir nesse ponto, cara, que é um ponto que eu não vou chegar. Ambos tudo concordamos que bem. deu errado, ambos concordamos que o modelo está desgastado e tem que ser mudado. Eu só não concordo que, tendo terminado o ano como terminou, tendo jogadores terminado o ano como terminaram, o Rio terminado o ano como terminou, você ainda traz o Aníbal, o Mike terminar o ano como terminou, o Piquerez terminar como terminou, o Veiga, todo mundo, e de repente você trazer uma peça ou outra para encaixar ali, não acho que poderia, que era passível de ver assim. Porque, insisto, cara, a gente está falando de um time que, diante do Flamengo, que o mercado mudou, diante do melhor Botafogo de todos os tempos, o Palmeiras está ali grudado. Então, que precisa mudar, acho que isso é indiscutível. Precisa mudar. Não Eu é só mudar realmente. tudo. Não é mudar Não, não, tudo. não, ninguém fala, mas É, mudar esse pensamento. Esse negócio de não vou trazer medalhão, isso é uma grande bobagem. Mas foi uma grande não é bobagem. medalhão. Medalhão, o que é Não, medalhão? É filé? Filé mignon isso é cada medalhão. hora a Leila fala que medalhão é uma coisa, diga-se, né? É. O Gabigol é o quê? Que ela, com o feeling Porra, se dela, ele não é mandou para medalhão, Portugal. se o Gabigol não é medalhão, o que que Não, é? é conversinha. Sabe? Entendeu? Papo. É, papo furado. Agora, repito, o ano não É. acabou. Não, não Se você acabou quer me mesmo. xingar aí, me xinga aqui depois de deixar o like. E, Depois deixa de o me like, seguir se aqui inscreve no embaixo canal. para me xingar em DM. Agora estou no TikTok também, ó. Me siga aqui para me Boa, xingar nas garoto. Aí. DMs. E aí, cara, é o seguinte, meu irmão. O campeonato não acabou. Pode ser que acabe domingo, acabe na quarta-feira que vem, pode ser que acabe. Bicho, jogar futebol,
os caras se coçaram, assim, massa, boa notícia pra você. Os caras sabem que o modelo não vai poder ser esse ano que vem, tá? Os caras sabem. O dinheiro vai É, aumentar, os caras a vão própria, trazer, a própria fala do Abel, né? Fica tranquilo sim. aí que ano que vem. Foi Agora vamos super. ver. Ali ele deixou super claro que tá tudo planejado. E ele deve. E assim, que bom que ele já falou do ano que vem, que não vai ter aquela ladainha no final do ano, né? Isso, Pelo amor não, de não Deus, vai obrigado, ter. Senhor. Pelo amor de Ó, ô, Deus. Diego, eu vou dar uma dica para você, hein? Please. No dia da posse, é capaz de ter o dia do fico do Abel Ferreira, até Ah, tá na 27. hora, né? Um abraço, meu querido, muito obrigado, viu? Meus Valeu. amigos, prestem atenção, as ideias brigam, as pessoas não. Deixe o like, se inscreve no canal, a gente discorda e é assim que funciona. Senão não tem graça. Fica um, o que que você acha? Eu acho isso legal. Ah, tá, tá, beleza. É isso aí, vamos embora. Valeu, galera.